Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia, graças a Deus. Vamos continuar aqui a aprender sobre o Evangelho em 3 passos. O Evangelho em 3 passos. Qual era o primeiro passo? O primeiro passo era o conhecimento. Era o conhecimento, obviamente, daquela má e da boa notícia. O Evangelho é uma boa notícia, a boa nova. Mas você precisa apresentar para as pessoas qual é a má notícia. Senão não vai fazer muito sentido. Chegar para eles, Jesus morreu por você. Mas morreu por quê? Então você precisa apresentar os problemas. Aqueles problemas que eu relatei na aula passada. Precisa mostrar para as pessoas isso, que elas estão caminhando ali nos seus pecados, nos seus delitos e estão caminhando para a morte eterna. Estão condenados. Sim, já estão condenados. Você precisa apresentar essa verdade para elas. Porque às vezes a gente vai evangelizar alguém e chega, você precisa aceitar Jesus. Aí a pessoa pergunta, mas por que eu preciso? Estou vivendo bem aqui, não faço mal a ninguém, não roubo, não mato, não minto, sou honesto nos meus negócios. Para que eu preciso de Jesus? Por isso que nós precisamos apresentar a má notícia, mostrar que as pessoas estão separadas de Deus por causa do pecado e por causa do pecado elas irão morrer, e não morrer fisicamente, não morrer eternamente, serão condenadas eternamente por causa do seu pecado. Nós precisamos apresentar isso. Essa é a verdade bíblica, essa é a verdade de Deus. Se não apresentar isso, é um evangelho meia boca. É um evangelho que não resolve o problema. A pessoa vai, tá bom, eu aceito Jesus e segue vivendo do jeito que quer. Nós, quando somos apresentados esse conhecimento, essas notícias, a má e a boa notícia, o que acontece no nosso coração? O que acontece conosco quando ouvimos isso, ouvimos a pregação? Deus faz algo no nosso coração. Porque Efésios vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E aí morto não faz nada. Nós precisamos da ação de Deus que nos vivifica, mais precisamente a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo nos vivifica. Então ele age em nós para que nós abracemos o Evangelho diante desse conhecimento, diante do conhecimento que nos é apresentado, a má notícia, a boa notícia. Eu me pergunto, então o que eu faço para ser salvo? O que eu faço? Como é que eu consigo esses benefícios da morte de Jesus? O que eu faço? Aí nós chegamos à segunda parte do Evangelho, que é o arrependimento. O arrependimento. E o arrependimento passa aí pela confissão e pela confiança. Escolhi aqui 2 palavras parecidas para ficar fácil para vocês. Confissão e confiança. O arrependimento, o que é o arrependimento? Vocês conhecem o arrependimento? Muito simples. É você confessar o seu pecado, saber que você pecou e mudar de direção, não fazer mais. Esse é o arrependimento bem claro, bem simples. Você reconhecer que você pecou e não fazer mais. Mas, com relação ao Evangelho, existe aí uma dinâmica um pouco mais profunda. Nós nos colocamos diante de Deus, reconhecendo que somos pecadores, nós somos pecadores. Eu preciso saber que eu sou pecador. Por quê? Porque senão o Evangelho não serve para mim. Porque se eu não reconhecer que sou pecador, eu creio que a minha própria justiça pode me levar a Deus. Esse era o problema dos romanos. Esse era o problema de alguns crentes lá de Roma, da carta aos romanos. Lembre que eu estou fazendo aqui uma exposição do Evangelho baseado na carta de Paulo aos romanos. Então deixe a sua Bíblia aberta na carta de Paulo aos romanos. Então existiam algumas pessoas naquela igreja, naquela cidade, que criam que poderiam ser salvas por causa das suas obras, por causa da observância da lei, a lei mosaica. Então eu poderia ali observar, seguir tudo direitinho e assim chegar lá no céu e falar, eu mereço estar aqui porque eu guardei toda a lei. Só que nós vemos que ninguém consegue guardar a lei. O apóstolo Paulo mostra isso muito claramente, que ninguém consegue guardar a lei, porque todos pecaram, porque nós não conseguimos guardar o rigor da lei. A lei é muito rigorosa
E a lei, ela ressalta o pecado, ela não protege do pecado, ela ressalta do pecado, ressalta o pecado. Porque a lei diz, não cobiçarás, o que aconteceu com o nosso coração? Dá vontade de cobiçar. É que nem você falar para uma criança, não coloca o dedo na tomada. Queria ver vocês aqui na sala perguntando, quem já colocou o dedo na tomada? Vocês não estão muito longe dessa realidade. Quando o pai de vocês fala para vocês não fazer alguma coisa, qual que é o desejo do coração de vocês? É ir lá e fazer, não é? É assim. Porque a lei faz isso. A lei ressalta o pecado que há dentro de nós. Então nós precisamos passar pelo arrependimento, pela confissão. Essa confissão é o reconhecimento de que nós somos pecadores. Veja aí Romanos 10, 9. Romanos 10, no versículo 9. Diz assim, Romanos 10, 9. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Serás salvo. Paulo tem algo em mente aqui. Ele também vai trazer essa ideia lá no capítulo 6, que nós já lemos, falando sobre lei e sobre escravidão. Mas à luz desse versículo aqui, o versículo 9 do capítulo 10, se com tua boca confessares Jesus como Senhor. Por onde passa o arrependimento da salvação? Eu reconheço que sou pecador, que sou escravo do pecado. Eu sou escravo do pecado. E aí eu reconheço isso diante de Deus e aceito Jesus. Daqui a pouco eu vou falar sobre essa confiança que é a fé. Aceito Jesus como meu Salvador. E agora ele se torna o quê? Eu me torno livre do pecado? Sim, eu me torno livre do pecado. Mas eu me torno livre para fazer o que eu quiser? Não. Porque agora eu tenho um outro Senhor. Antes eu era escravo do pecado, agora eu sou escravo, servo de Jesus. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor. Ele agora é o meu Senhor. Eu não sou mais escravo do pecado. Agora, porque eu creio em Jesus, agora eu sou escravo, sou servo de Jesus. Tá bom? E por causa do sacrifício que eu já mencionei na aula passada, os benefícios do sacrifício dele são aplicados a mim. Agora eu não sou mais escravo do pecado. Esse meu arrependimento chegou e o Espírito Santo foi trabalhando em mim para que eu fosse convencido do pecado. Porque você vai falar para as pessoas na sua escola, na sua vizinhança, ou até dentro da sua própria casa, você fala para elas, você precisa se arrepender porque você é pecador. Vão rir da sua cara. Vão rir. Vão falar, pecador, eu não sou pecador. Mas vão falar, mas ninguém é perfeito. Ficam com brincadeirinhas, com chacotas e vão acabar humilhando você. Mas você precisa proclamar, não desanime não. Mas elas vão fazer isso. Por quê? Porque elas não estão convencidas que são pecadores. O Espírito Santo veio para nos convencer do pecado, de que nós somos pecadores. E como resolvemos o problema do pecado? Como nós resolvemos? Nós somos escravos, só fazemos o que é mal diante de Deus, só cometemos pecado. Como é que nós resolvemos esse problema? Confiando em Jesus. Reconhecendo isso já é obra do Espírito Santo em nós. Sim, já é obra do Espírito Santo em nós. Reconhecemos isso, que somos pecadores, e aí vem o próximo passo, que é a confiança, é a fé. Eu confio em Jesus, eu creio em Jesus para a minha salvação. Veja aí Romanos 5:1. Justificados, lembram que era justificação que eu mencionei para vocês? Justificados é ser declarado justo diante de Deus. Eu já não tenho mais nenhuma condenação, eu sou justo. Essa justificação se dá por quê? Porque a justiça de Deus foi apagada? Não, porque a justiça de Deus foi derramada em Jesus. Então eu posso ser declarado justo. Então veja aí, justificados, pois, mediante a fé. Mediante a fé. Eu creio em Jesus, creio que Deus aplicou em Jesus a sua justiça e Ele morreu por mim. Eu creio nisso. Por meio da fé,
Eu creio em Jesus e aí eu sou beneficiado. Então, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Olha aqui, antes o nosso estado qual que era? De separação de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos destituídos da glória de Deus, não estávamos? Romanos 3:23. Olha só aqui o que acontece quando nós nos confessamos, reconhecemos que somos pecadores, confessamos o nosso pecado diante de Deus e confiamos em Jesus para a nossa justificação. Olha só o que acontece. Olha só, volta aqui o problema, vai resolvendo. Se antes nós estávamos destituídos da glória de Deus por causa do nosso pecado, nós nos arrependemos, nós confiamos em Jesus, o nosso pecado, nós não somos mais escravos do pecado, mas também temos algo maravilhoso. Temos o quê? Paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, temos paz com Deus. Aquele problema do versículo 23, lá de Romanos 3, foi resolvido. Jesus resolveu isso para nós, então eu confio nele, eu tenho fé, creio nele e esse problema foi resolvido. Paulo vai mencionar no capítulo 6 essa troca de senhorio. Veja bem, nós não somos donos dos nossos narizes. Você acha que você é dono do seu nariz? Você aí que está chegando próximo da adolescência, o adolescente ele pensa que é dono do próprio nariz, mas não é não. Ou você, que não é crente, é escravo do pecado, sim, escravo do pecado, ou você que é crente é escravo de Cristo. Sim, escravo de Cristo. Versículo 22 de Romanos 6. Versículos 22 de Romanos 6. Agora, porém, libertados do pecado, libertados da escravidão do pecado, transformados em servos de Deus. Não sou livre para fazer o que eu quiser. Na verdade, Paulo vai fazer essas perguntas retóricas. Lá no versículo 1 do capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Não, a pergunta retórica ele já responde de modo nenhum. E no versículo 15, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Nós só trocamos de senhorio. Agora servimos a Deus, por meio de Jesus servimos a Deus, não servimos mais ao nosso pecado. É essa a nossa condição. E o arrependimento passa pela confissão e pela confiança. O reconhecimento de que somos pecadores de fato e a fé em Cristo Jesus para a nossa salvação. Tá bom? Muito bem, e agora? E agora? O que fazemos com tudo isso? O evangelho acabou? Acabou por aí? Legal, eu me arrependi dos meus pecados, aceitei Jesus, ouvi o apelo lá e recebi, acabou, que coisa linda. Não, nós temos a nossa vida cristã. E a vida cristã também compõe o evangelho. Você acha que, vai lá pregar o evangelho? Acho que essa pessoa não tinha que ficar falando esses assuntos, tinha que pregar o evangelho. Se eu falo acerca dos mandamentos de Jesus para a nossa vida diária, eu estou pregando o evangelho. Sim. Cabe a nós anunciar todo o desígnio de Deus. E todo o desígnio de Deus é toda a palavra. O evangelho compõe toda a escritura. Sim, é claro que o evangelho é a boa nova. A boa nova em Cristo Jesus. Sim, mas o evangelho não acaba aí. Aceitei Jesus, acabou. É o que Paulo vai falar sobre essa questão. Agora nós estamos mais debaixo da lei. Lembra que eu falei para vocês? A lei foi incapaz de nos salvar. E agora cremos em Jesus e aí vamos fazer o que a gente quiser. Não, existe uma vida cristã que segue. E o terceiro passo aqui do evangelho que eu quero apresentar para vocês é o relacionamento. Lembram que eu mostrei para vocês o problema? Nós estávamos destituídos da glória de Deus, separados da glória de Deus. E por meio de Jesus nós temos o quê? Paz com Deus. E a partir de então eu devo desenvolver um relacionamento com Deus. Um relacionamento com Deus. Por quê? Nós fomos criados por Deus para nos relacionar com Ele. Só que o pecado
O pecado criou essa barreira, essa divisão entre nós e Deus. E aí, o próprio Senhor providenciou uma reconciliação por meio de Jesus. Então, providenciada essa reconciliação, eu aceitei Jesus, tenho a reconciliação com Deus, agora eu tenho paz com Ele, agora Deus é meu amigo, agora eu caminho com Ele. O que eu vou fazer? Eu vou conhecer a Deus, vou crescer no conhecimento de Deus. Sim, quanto mais nós caminhamos com Deus, mais nós parecemos com Ele. É assim nos relacionamentos que você tem. Quando você tem um amigo, faz um amigo novo, na escola, na igreja, onde quer que você vá, você faz um amigo novo e caminha muito com aquela pessoa, muito, bastante, vocês acabam se parecendo, pensando as mesmas coisas, tá? Olha para a pessoa, está pensando o que eu estou pensando, tá? Por quê? Vocês estão caminhando muito tempo juntos e estão cada vez mais parecidos. E é assim que deve ser o nosso relacionamento com Deus. Eu agora tenho uma nova vida em Cristo, fui vivificado pelo Espírito Santo. O que eu vou fazer? Eu vou tratar de conhecer a Deus para desenvolver, para crescer no relacionamento com Ele. E como é que eu faço isso, Pastor Isaac? Em termos práticos, como é que Deus está lá no céu, eu estou aqui na terra, como é que é isso aí? Deus está em todo lugar, você está na terra, mas Deus está em todo lugar. Mas como é que nós fazemos para crescer no conhecimento, crescer no relacionamento com Deus? Através da Bíblia e da oração. Através da Bíblia e da oração, primeiro, crescendo no conhecimento através da Bíblia e da oração. E depois eu vou mencionar aqui através da obediência. Mas por enquanto, através da Bíblia e da oração. A Bíblia é quando nós ouvimos Deus falar. E a oração é quando Deus nos ouve falar. Sim, quando nós nos comunicamos com Deus. E a Bíblia é quando Deus se comunica conosco. Quando Deus fala a nós. E onde está isso em Romanos? Veja aí Romanos 15:4. Romanos 15:4. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. É na Escritura que nós vamos encontrar a revelação de Deus. O que Ele diz acerca de si mesmo. Do que Deus gosta. Quando você faz um amigo novo, o que você pergunta para ele? O que você gosta de fazer? Você gosta de que cor você gosta? Antigamente, hoje não tem mais isso. Não sei se vocês já passaram por isso, é coisa de pastor velho. Antigamente a gente fazia um caderninho na escola e colocava lá várias perguntas. Seu nome, sua idade, isso em cada página, né? Deixava lá a página em branco. Seu nome, sua idade, qual cor você mais gosta, o que você gosta de fazer, o que você levaria para uma ilha deserta, várias perguntas assim. E aí você distribuía, passava aquele caderno pelos colegas da escola. A gente fazia, as mulheres faziam isso. Os homens faziam porque queriam as respostas da menina que gostava, essa é a verdade. Eu queria saber o que a menina gostava, eu não queria chegar junto e perguntar, e fingia que estava passando o caderno. Então a gente usava isso para saber o que as pessoas gostavam. E como é que Deus faz isso? Ele escreveu a sua palavra, escreveu a Escritura. Aqui nós temos o que Deus gosta, o que Deus não gosta, o que entristece a Deus, o que deixa Deus irado, o que Deus ama, o que Deus odeia. E precisamos conhecer tudo isso para crescer nesse relacionamento. Tá bom? Na Bíblia. E vejam aí 16:26 também, Romanos 16:26. Vamos ler o 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Que mistério é esse? É o evangelho. O evangelho guardado em silêncio nos tempos eternos é o evangelho pregado por Paulo aqui no Novo Testamento. E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Aqui a obediência, nós vamos entrar nisso daqui a pouco, é o resultado desse conhecimento. Não adianta de nada você conhecer a Deus, saber um monte de Bíblia e você não praticar isso. Não adianta de nada. Esse relacionamento
É que nem você saber que sua mãe não gosta de que você deixa a toalha molhada na cama, que você joga o sapato em cima do guarda-roupa, joga a meia onde você quiser, e você não mudar a sua atitude. Sua mãe vai continuar brava, vai continuar irada, vai continuar brigando com você, porque você sabe que ela não gosta disso, mas continua desobedecendo. Então, o objetivo do conhecimento bíblico é a obediência. Então, esse relacionamento com Deus passa por conhecê-lo e conhecê-lo através da Escritura e obedecê-lo. Então, a Bíblia se tornando prática na sua vida, tá bom? E a oração? Vejam aí no versículo 12 do capítulo 12. Versículo 12 do capítulo 12. Interessante o termo que ele usa aqui. Regozijai-vos na esperança. Ele dá várias recomendações aqui para os crentes lá de Roma. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Por que eu deveria perseverar na oração? Porque a oração é o meu modo, é o modo que Deus proveu para que eu conversasse com Ele, para que eu derramasse o meu coração a Ele. E muitas vezes nós desanimamos. Muitas vezes você faz assim com o seu pai, você pede alguma coisa, o seu pai diz não. Ou você pede alguma coisa, o seu pai não responde, fala, vou responder mais. E você pede insistentemente. Às vezes você desanima, não quer pedir mais. Mas nós devemos ser perseverantes na oração. E aqui não só perseverante naquele pedido, mas perseverante no costume de orar. Sim, às vezes nós oramos e as respostas não vêm de imediato. Ah, Senhor, cura tal pessoa. Às vezes a resposta não vem de imediato. Às vezes, aliás, a resposta vem ao contrário. Eu peço para que Deus cure alguém, para que Deus me dê algo, e Ele não dá. Mas nós devemos perseverar no costume de orar. Porque é o nosso modo de falar com Deus, de expor o nosso coração, o nosso relacionamento. Se você não conversa com seu amigo, não tem relacionamento. Não tem. Você não fica junto, não chama a pessoa para conversar, não tem relacionamento. Não tem. Sem oração não há relacionamento com Deus. Não adianta você saber um monte de Bíblia e você não orar, não falar com Ele, não derramar o seu coração, não falar os seus pedidos, os seus agradecimentos, louvar a Deus. Eu já ensinei vocês aqui em um vídeo anterior como nós devemos orar. Não adianta. Se nós não orarmos, não há relacionamento com Deus. Então, esse relacionamento passa pela Bíblia e pela oração. E como eu adiantei para vocês aqui, passa também pela obediência. Obediência. Não adianta nada. A pessoa conheceu um monte de Bíblia, conhece vários versículos de cor, vários, conhece um monte, mas não vive nenhum deles. Sabe tudo sobre Deus, mas não obedece a Deus. Não adianta de nada. Essa pessoa dá evidência, segundo Tiago, aqui eu estou usando o romano, mas segundo Tiago, essa pessoa que conhece um monte de Bíblia, diz que tem fé em Deus, mas ela não mostra, através da sua obediência, essa pessoa dá evidência de que nunca foi crente. Essa pessoa nunca foi crente. Porque o crente verdadeiro cresce no relacionamento com Deus, lendo a Bíblia, conhecendo o Senhor, orando, falando com Ele, conversando com Ele e obedecendo a Ele. É isso que o crente verdadeiro faz. Sim. Veja aí Romanos 6, 22. Romanos 6, 22. Eu já li para vocês, né? Mas não li o texto inteiro, não li o versículo inteiro. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. O que é a santificação? É eu tirar os pecados da minha vida e me tornar santo como Deus é santo. Eu ser mais parecido com Jesus. Eu obedecer a Deus, aos seus mandamentos, a sua palavra. Essa é a santificação, é um processo que dura a nossa vida inteira. O pecado acabou na nossa vida? Quando eu criei em Jesus, já era, eu estou justo, livre, não tenho mais pecado. Não. Nós somos libertos da escravidão do pecado, mas o pecado ainda está no nosso coração, ainda nós temos ali, o pecado foi amortecido, mas ele ainda está lá e nós devemos
nos santificar pela obediência à palavra. Olha o versículo 12. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, já que vocês creram em Jesus, já que vocês estão livres, foram batizados com Jesus na sua morte, obtiveram aí os benefícios da morte de Jesus, vocês agora são uma nova criatura. O que vocês vão fazer? Vão pecar? Não! Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nós não somos mais escravos do pecado. Agora somos servos de Deus, por meio de Jesus. Então eu devo obedecê-lo. Eu não faço o que eu quero, eu tenho que fazer o que Deus manda. E ponto, e acabou. Ah, mas assim, assado, mas a carne é fraca. Pare de desculpas. Obedeça a Deus. Peça ajuda a Ele, porque Ele sabe da nossa fraqueza. Peça ajuda a Ele e obedeça. Obedeça a sua mãe, o seu pai, e pronto, acabou. Esse é todo o desejo de pai e mãe, que o filho obedeça e pronto, acabou. Eu tenho essas discussões com a Rebeca fica, mas para quem não sabe, me assiste, eu tenho uma filhinha de 3 anos chamada Rebeca. E tem um filhinho a caminho na barriga da mamãe, 3 meses. Mas tem essa filhinha Rebeca de 3 anos que ela... Mas assim, mas eu não quero. Obedeça o papai e ponto. E acabou. Não fique justificando. Mas... Não, chega, acabou. Obedeça. O papai mandou, acabou. É assim que é nosso relacionamento com Deus. Deus só quer o nosso bem. Tudo contribui para o nosso bem. Para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós confessamos a Jesus, nos arrependemos do nosso pecado, confiamos em Jesus para a nossa justificação e agora temos paz com Deus, um relacionamento com Ele, o que eu devo fazer? Justificar a minha conduta, o meu pecado? Não, eu devo obedecer e ponto, e acabou. É assim. É assim que o crente vive. É assim que o crente que recebeu os benefícios da ressurreição de Jesus, é assim que ele age. Para um dia ser totalmente livre do pecado, livre da presença do pecado. Tá bom, gente? Eu quero que vocês decorem um outro versículo, que é Romanos 5:1, versículo muito fácil. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Decorem esse versículo, me mande o áudio, o vídeo, e eu vou anotar aqui no progresso de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham entendido o Evangelho em 3 passos, muito simples. Apresentem essa mensagem para as pessoas que você conhece, que ainda não sabem dessa má e da boa notícia, e também aqueles irmãos, porque tem o 3º passo, parte do relacionamento. Muitos crentes estão cambaleando aí nessa parte do relacionamento, achando que podem agora, são livres do pecado, podem viver do jeito que quiserem. Não podem não, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima semana, série nova, se preparem. Tchau, tchau.